Da Jurra da Santa Maria, do bairro Jardim Petrolar. Brincando, dominando a rima, chegando na fita, MC Osmar. Nas ruas da vida ela é má, não brinca, ela corre aflita. Nos becos escuros do gueto, nas ruas do centro de Alagoinhas. Pros ricos a patifaria. Boa noite, povo lindo do Território 18. Segundo episódio. Hoje nós estamos com as mulheres da Coral, a cooperativa de catadores e recicladores de Alagoinhas. O nosso assunto hoje é mulheres em cooperativas, falar do cooperativismo aqui em nossa região. Então hoje nós, mais do que especial, né, nosso segundo episódio. Semana passada nós tivemos uma baita conversa com o psicólogo Ronaldo Alencar, falando sobre suicídio e depressão em nossa região. Então, por favor, visitem continuem, né, no nosso canal e assistam os episódios anteriores também, tá? Então, olha, hoje nós estamos ainda com os quadros do Oswaldo Bola, encantando o set do nosso querido diretor. Peço que aos artistas da região que, por favor, mandem suas artes, seus livros, suas músicas. A gente anuncia tudo aqui, tá? Tem espaço para todo mundo, tá bom? Gente linda, o negócio é o seguinte. Nós falamos, né, que o Território 18 tem muita coisa de economia criativa e popular. Então hoje nós temos a presença das ilustres Ticiane e Dona Rosa. Tudo bem, Ticiane, Dona Rosa? Boa noite para vocês. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Dona Rosa? Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso Colé de Merma. Obrigada. Vocês são... A Dona Rosa é fundadora, presidente fundadora da Coral? Sim, sócia fundadora. E Ticiane? Chegou quando completou 18 anos. Mas vocês são mãe e filha, não? São mãe e filha? Sim. Isso eu não sabia, não. Acho que a falha do apresentador tinha que ter sabido, já saber, né, aqui no início. Bom, então deixa eu perguntar para vocês, a gente vai começando aos poucos, tá? Nosso primeiro bloco é curtinho, mas vamos fazer aqui uma rápida apresentação. A Coral existe desde quando? Nós começamos nosso trabalho de grupo em 2001. Começou em 2000, só que aí o prefeito não quis dar seguimento. Em 2001, Ramona era assistente social da prefeitura. E aí ela levou para o novo prefeito e ele abraçou. E aí a gente começou o trabalho de desenvolver para quê, o porquê, muitos porquês. 20 anos. 20 Exatamente. Anos. Dona Rosa de Alagoinhas? Com certeza, de Alagoinhas. Nascida e criada aqui. Nascida e criada em Alagoinhas. Ô, Dona Rosa, e antes da senhora ter, antes de fundar a Coral, como é que a senhora se sustentava? Trabalhava com o quê? Bem, trabalhava com tudo. Eu sou aquela pessoa que faz tudo, né? O pai de minhas filhas me deixou muito cedo, quando elas ainda eram todas crianças ainda, de menor, né? E aí eu comecei a trabalhar lavando roupa de buffet, depois, com minhas filhas do lado, viu? Não deixava lugar nenhum, agarrada aqui, ó. E aí depois ela botou a gente para trabalhar com salgado, e daí a dona do buffet já levou a gente para as festas, para arrumar, para fazer essa decoração. Só que com isso, a gente nunca deixou de trabalhar com reciclagem. Só que sem conhecimento, né? Sim. Simplesmente é só trabalhar com latinha, com pedaços de fio, né? Cobre e alumínio, na verdade. E aonde a gente ia, a nossa patroa, ela trazia nossos materiais, né? Junto com os materiais do buffet. E com isso a gente foi desenvolvendo. Chegou um tempo que a gente começou a trabalhar no comércio, na rua. Trabalhava de dia, próximo bacana, eu costumo dizer assim. E de noite a gente estava aí no comércio, no centro mesmo, fazendo a coleta noturna e guardávamos ali no fundo da Barreto, onde Sim. é aquela estação que hoje é A estação de transporte. Isso. A gente guardava ali. Era eu e o Finaldo Geraldo. Era um lado meu, um lado do Finaldo Geraldo. Quantos filhos? Quantos irmãos, Ciciane? Tive 4. 4 irmãos você tem? Então são 5 filhos? É isso. 5 filhos. Mas todas mulheres, não? Não, 2 homens e 3 mulheres. E a senhora criou todos eles sozinha? Olha, o mais... Desde que a senhora ficou viúva? O mais... Não, o ficou viúva. mais velho, ele foi criado com a minha mãe, na época. O mais novo dos homens e as minhas filhas foram criados comigo até um tempo. Depois o meu menino foi para casa da minha irmã e eu fiquei com as minhas 3 princesas. Certo. Elas estudavam, Dona Rosa, ou só ajudava a senhora? Estudavam, sim. Essa daqui chegou quase a se formar, a caçula também.
A mais velha foi que menos quis estudar, Aham. mas porque ela quis, Sim, porque sim. esforço. A senhora fez para que todo Corria mundo... sim, para dar o melhor. Ensinei a elas a como se portar, como trabalhar para não estar naquela luta de depender, assim, tipo, do Sim, homem, né? Já sim. estava na situação dela, estava vivenciando como que eu estava sustentando elas. Então eu tinha na minha cabeça que eu não poderia morrer e deixar minhas filhas de qualquer maneira. Sim. Então elas tinham que saber se sobressair, né? Para sobreviver independente. Sim. E para a glória de Deus eu consegui, né? Que bom. Ô, Ticiane, se você hoje não tivesse na coral, você estaria buscando sustento de que forma? Na parte de doce delicatesse, porque é o que a gente também sabe fazer. Vocês também fazem isso? Salgado, doce de aniversário, tudo isso. Ah. E os outros, todo mundo da família está na coral, não? Ou só a Ticiane? Só eu e a mais nova. Sim. A mais velha trabalha em outro local e os 2 meninos é falecido. Ah, tá. Sinto muito. Ô, Dona Rosa, a senhora sempre cresceu aqui em Alagoinhas, né? E tudo. Teve tempo fácil? Nunca. Nunca. Principalmente para uma mãe, né? Ter que se virar com as crianças tudo pequenas, que não poderia ainda trabalhar, né? Nunca foi fácil. Sempre foi luta, batalha. Sempre tive que correr atrás. Eu fazia de tudo, gente. Eu sei fazer De tudo um pouco. de tudo um pouco. Onde é que os filhos da senhora estudaram aqui em Alagoinhas? Nos colégios municipais, alguns colégios municipais, estadual também. Qual foi o colégio estadual? O Luiz Navarro de Brito, Aham, o Oscar Cordeiro sim, e o Lúcio Bento. certo. Aí chegaram a fazer o nível médio, concluir o Tem. nível médio? A Os mais três? nova. Eu estou concluindo agora. Ah, nunca é tarde. É Nunca é tarde, né? Que bom, parabéns, por favor, né? A gente tem que estar sempre incentivando mesmo. Mas é difícil, né, Ticiane? Conciliar o trabalho com... Trabalho, casa, estudo, mas te dá um jeitinho. Dona Rosa tem netos? Um monte, amo. Quantos? Amo. Quantos? Dá pra fazer a conta agora. É muito. São 7. 7? 8 que tem um neto falecido, então são 8 netos. Tá. E você, Ticiane, tem quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Muito bem. Vocês pensam agora que os netos de vocês, os netos de Dona Rosa, os filhos de Ticiane, vocês pensam que para eles vai ser diferente do que foi para Ticiane, do que foi para Dona Rosa? Em nome de Jesus, não. O que é que quer que seja diferente para eles? Ai, Jesus, a gente está trabalhando, eu como vó e elas como mãe, para que eles continuem estudando, que estão todos estudando, graças a Deus, para ser advogada, para ser professor, né? Eles já falam? Eu tenho uma já neta. falam? Eu tenho uma neta de 5 anos, né? Emily diz que ela vai cuidar de animais. Veterinária. Veterinária, vou cuidar dos animais, ela ama bicho, ela assim, tem um jeito com os animais, assim, que eu digo, meu Deus, eu não tenho coragem. Mas ela tem. Tá. E Ticiane? E seus filhos querem ser? A mais velha fala que quer ser advogada, tá Quer ser estudando para ser advogada. Vai ser? Vai ser. Vai ser. Vai ser. Isso mesmo, que bom. Vai Antes da gente encerrar o primeiro bloco, eu quero que vocês, para vocês ficarem mais confortáveis, a gente tem aqui um cardápio de serviço de mesa. Vocês vão pedir para a nossa produção por número. O número 1 aqui já pediu, e a senhora, Dona Rosa? Número 2. Número 2. Então, produção, nós temos o número 1 e o número 2. E deixe-me ver aqui o meu aqui agora, que eu tenho que escolher aqui com mais, né? Então, número 1, número 2, eu vou pedir para a mão da produção, tá? A mão da produção é que vai nos trazer aqui. Então, produção, número 1, número 2 e número 4, por favor. Então, a mão da produção, é a nossa mão mágica, que ela cuida de tudo aqui, enquanto a gente vai seguindo a nossa conversa. Então, deixa eu entender aqui que a Dona Rosa, né, mãe solteira com 5 filhos, né, e aí fazendo de tudo um pouco para criar todo mundo, agora já com netos, né? Então, agora os netos já pensando em estudar. Seus filhos, Ticiane, estudam em escola pública. Escola pública. Escola pública.
Eu imagino que eu sempre estudei em escola pública e sou professor de escola pública, então é a minha defesa. Os dois estudam num colégio Nova Esperança, em tempo integral, é o dia todo. Tempo integral é ótimo. Pegam 7h30 da manhã e só sai 4h30 da tarde. Estuda pela manhã, à tarde tem reforço, tem aula de percussão, capoeira, tem várias coisas. E a outra estuda também em colégio público, que é do estado, que é no Oscar Cordeiro, Certo. pela manhã. Como é, dona Rosa, que chegou até a senhora a ideia de uma cooperativa? Rapaz, essa ideia não veio da gente, não. Essa ideia veio das assistentes sociais da prefeitura na época. Sugeriu para você? Sugeriu, aí a gente catava nos micaretas, todas as festas que tinha, então a gente estava lá, então era muita gente. Então elas disseram pra gente que começou a observar aquele trabalho, aí foi de um conversando e marcou uma reunião na antiga faculdade ali na Praça Rui Barbosa, e convidou a gente foi ouvir. Na primeira mão não foi bom não, porque Por quê? a gente não tinha entendimento de juntar o nosso material com o do outro. Sim. Entendeu? Então a gente tinha que aprender a sair do eu para ir pro nós. Esse é o mais difícil, né? Muito difícil, foi muito difícil. Sabe o que é, dona Rosa? A nossa economia, a maneira como a gente consome, como a gente produz as coisas, ela é baseada no individualismo, né? Todo mundo concorre contra todo mundo no mercado de trabalho, né? Então eu acho que a senhora teve uma dificuldade da solidariedade. Não é assim? Das pessoas trabalharem juntos? Isso, e tá ali somando, todo mundo numa mesma direção, todo mundo com o mesmo objetivo. Então, não foi fácil a construção do grupo. No ano 2001 mesmo, foi reuniões em cima de reuniões, né? E passamos esse período aí de luta, mas as assistentes sociais muito boa, né? E ia nos explicando e nós terminamos agregando. E aí, o que é que elas fizeram no início? Olha, nós vamos entrar em contato com o comprador, ele vai comprar o de cada um material nesse primeiro momento, porém você já está na cabeça que é o grupo, vai todo mundo só para uma pessoa, é só um comprador. Você vai levar o seu, mas só ele tem que comprar. Isso era para quê? Para que a gente entendesse que a gente tinha que negociar com uma pessoa. Não tinha como você estar no grupo e cada qual procurar o seu momento, a sua melhora, não. Não seria cooperado. Não seria né? cooperado. Então, se deu ruim, estamos juntos. Se deu bom, estamos juntos. E a gente vai aprendendo. E quando a gente aprendeu, meu irmão... Tinha muita gente quando essa ideia... Era muita gente, porque assim, era dividido por grupo, tipo, tinha um pessoal que trabalhava só no comércio, tinha um pessoal que trabalhava dentro da célula, no aterro sanitário, e tinha aquelas pessoas individuais, assim, esporádicas, né, e que a gente conseguiu puxar pra gente, né, quando foram vendo, a gente foi explicando que eu tenho uma situação de entendimento. Enquanto eu não entendo, eu estou perguntando, eu estou procurando aprender, porque quando eu aprendo, eu passo. Eu consigo passar para outras pessoas essa situação, entende? Porque depois de você entender, está na sua mente, você consegue passar. E eu costumo dizer que o que é verdade, o que é certo, nunca se erra. Né? Porque quando você fala algo que não é verdade, que não é sincero, você vai esquecer. E depois você não vai conseguir reproduzir aquilo que você falou. Mas quando você trabalha em cima de uma verdade, vai embora. Tanto é que nós estamos aí até hoje. Que ótimo, que ótimo. Então nós vamos para um rápido intervalo. A gente tem um intervalo agora comercial. Nós temos patrocinadores. O negócio aqui é chique. Então a gente vai para um rápido intervalo. Já a gente volta, tá, com mais as mulheres da Coral aqui, Dona Rosa e Ticiane, nos explicando como é que funciona o cooperativismo e a participação das mulheres aqui em Alagoinhas. Então até já, gente.
Estamos de volta aqui falando sobre a Coral, Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas, com Dona Rosa e Ticiane. Então, mandar aqui rapidamente um abraço aqui para as pessoas que estão, né? Gente, manda recado pra gente que a gente lê aqui, tá? Nosso WhatsApp 75-3183-1218. 3183-1218. Abraços para Gerson Neto em Rio Real e Rivelino também em Rio Real. MC Osmar, aqui de Alagoinhas, mas que está acompanhando a gente de São Paulo. Abraço, MC Osmar, grande parceiro. Alfa Cursos, também em Alagoinhas. Vanise, em Cardeal. E me disseram aqui, professor, estamos aguardando o senhor em Iambupe para uma galinha de quintal. Olha só, assim vocês me quebram as pernas. Claro, por que não? Isso demora, hein? E Ângelo, da Últimos de Nós, de Catu, abraço também. Então, voltando aqui, tem uma reclamação também. O pessoal... gente, eu tô recebendo um monte de reclamação de pavimentação de rua. O pessoal está aqui dizendo, prefeito de Alagoinhas disse que pavimentou mais de 400 ruas. Pavimentação que sai com 2-3 meses. Então, atenção, Secretaria de Obras de Alagoinhas. Pavimento ruim, segundo o pessoal. Então, voltando aqui, gente, com as mulheres da Coral... Então, voltando, Dona Rosa, aqui para as atividades da cooperativa, a senhora disse que era muita gente quando começou, né? A senhora tem ideia de mais ou menos quantas pessoas? Menino, hoje eu não lembro mais não. Eu sei que, como eu tinha falado, do processo de ajuntar, nós tínhamos aí o quê, Rosa? Pelo amor de Deus, olha, umas 40 a 50 pessoas no início, na formação do grupo. Só que enquanto vai se... O pessoal vai saindo, vai saindo. E aí terminamos, quando foi para legalizar, eu só tinha 25 pessoas. Tá. A mão da produção tá aqui para nos entregar o nosso afago, para deixar a gente mais hidratado. Né? Então, essa é a mão mais charmosa aqui da Bahia, tá, gente? É a mão da produção da Colé de Merma. Então, eu vou curiar aqui. Voltam lá, esse daqui deve ser da Dona Rosa, a mão aqui já apontando. Eu quero saber se vocês adivinham aqui o que é a Dona Rosa, o que é a Ticiane e o que é que o querido apresentador está aqui, né? Tomando aqui nas canecas da Colé de Merma. Tá aqui a de Ticiane e aqui a caneca, a mão da produção, muito bem. Então, Dona Rosa, a senhora, umas 40, 50 pessoas. Então, a mão da produção, tudo certo aí, né? Tá tudo certo? Tudo. Então, tinha uns 40, 50 pessoas nessa reunião primeira, mas que formaram a Coral mesmo só em torno de 20. 25. De 25 pessoas. Fechado, 25 pessoas. Só que depois foi aumentando, né? Depois que legalizou, que todo mundo viu que deu certo. Aqueles que saíram, que não acreditou, que achou que não ia dar certo, depois foram voltando. Ô, Dona Rosa, hoje tem quantas pessoas cooperadas na Coral? 30. Hoje estamos com 30. 30. Não é um número ruim, já teve menos do que isso? Já teve época que teve 13 pessoas em situações difíceis, porque como a gente é cooperativa, tudo quem faz é o cooperado. Entendeu? Tudo quem administra é a gente, tudo quem faz a gente que sai na rua para coletar, a gente que separa, a gente que prensa, a gente que procura um comprador e a gente que vende. Então tem hora que é fase difícil na cooperativa, porque nós não temos patrões. Então, nós é uma empresa sem fins lucrativos. Então, quem mantém a cooperativa é a gente, daquilo que a gente retira da rua. Entendeu? Do que a gente, cara, que a gente paga combustível de caminhão, a gente paga manutenção de equipamentos, tudo que vem no gasto da cooperativa, imposto, tudo, contabilidade, tudo quem paga é a gente, do que a gente coleta. Então, às vezes, o valor que a gente tira no mês não é um salário mínimo. E aí não dá para se manter. E às vezes as pessoas procuram melhoras. Entendeu? Hoje a gente está em uma fase mais ou menos. Entendeu? Não é a fase que a gente quer ainda, mas estamos chegando lá. Então, já teve fase de 80 pessoas na cooperativa. Uma com um galpão na loja Barreto ali, onde hoje é a estação de transbordo, 84, não foi? 84 associados. E estamos crendo que daqui mais de 2 meses a gente chegue numa base dessa, porque tem muita gente inscrito, muita gente procurando trabalho, entendeu? Como eu digo direto para muita gente.
Eu, quando eu visto minha camisa coral, eu brigo como se fosse um outro emprego qualquer. Para mim, meu emprego é como se fosse um prefeito do município, que é a importância. Porque eu digo que nós na cooperativa trabalhamos com a importância como se fosse um médico, porque a gente está cuidando do futuro da cidade, futuro dos meus netos, dos filhos dos meus filhos. Então a gente mantém a cidade limpa, a gente dá vida útil ao aterro sanitário. Entende? Então, assim, é muito importante o trabalho em cooperativas. Muita gente entende como lixo. Passa na frente, vê lá os bags com material, abre quanto lixo. Mas não para entrar, para escutar, para ouvir a importância daquilo ali, qual é a importância da cooperativa. Qual é a importância da cooperativa coral no município de Alagoinhas? Uhum. Dona Rosa, a senhora estava dizendo que teve certa dificuldade para as pessoas entenderem essa diferença, né, de que não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, solidário. A senhora teve algum tipo de formação sobre isso, sobre cooperativismo? Com certeza. Nesse galpão hoje que nós estamos no Petrolar, eu passei 45 dias ali dentro, estudando o que significava a cooperativa, a importância do cooperativismo. Fora Salvador, Rio, São Paulo, Brasília, BH, né, onde a gente foi para estar se capacitando verdadeiramente. A senhora foi em todas essas cidades participar de cursos? Mas quem financiava a ida da senhora? Movimento Nacional dos Catadores. Então a Coral é sócio, afiliada? É filiada. Filiada. Existe uma entidade nacional que... Existe, sim, o movimento ele é vivo e eficaz, e eu represento nacional através da Comissão Bahia, né? Existe uma comissão na Bahia que vê as problemáticas da Bahia e leva para o nacional, né? Para a gente estar discutindo como é que está a Coral, quais são as dificuldades, como é que está documentado, entendeu? Sempre a gente está em comunicação. Então não teve nenhum daqueles membros fundadores que tenha entrado na Coral sem saber o que era? Não. Todo mundo sabia. Que entrou sabia como é que funcionava, que nós não tínhamos patrão, que a gente ia receber em cima daquilo que a gente coletasse, depois que pagasse as dívidas, o restante é rateado entre nós mesmos. O valor de hora é igual, tipo assim, ó, uma cooperativa verdadeira, ela é formada só por catadores de materiais recicláveis. Presidente, vice-presidente, secretária e tesoureira é catador. Então, tudo que a gente está fazendo, porque a gente aprendeu. Entendeu? E hoje eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho como passar para os meus associados o que é certo dentro de uma cooperativa, como é que se faz, por que faz, que sempre tem os porquê, para quê, né? Então a gente tem que estar afilado para estar respondendo isso. E quando vai chegando cooperados novos, a gente vai sim falando, antes que entre, como é que funciona. Entendi. Ticiane falou sobre o papel assim, da Coral na cidade, né, com a coleta seletiva. É importante a gente lembrar que a gente está falando de uma coisa que é função do município resolver, né? Que é a coleta de lixo normal. Mas existe a coleta de lixo e a coleta seletiva. Isso. E também aqui eu estou usando um termo que já não é muito correto, né? Não se fala lixo, né? Não se fala resíduos. Eu dei uma pesquisada, tem até uma sigla que é resíduos sólidos urbanos, se eu não estou enganado, né? Assim, gente, ó, só para dar um dado aqui, 7,5% da população brasileira, não é pouca gente, tá? 7,5%, dá 16 milhões de pessoas, ou seja, é mais do que uma São Paulo. São Paulo, não sei nem se chega a 15 milhões de pessoas, não tem ainda coleta de lixo. Não é nem dizer que não tem coleta de lixo seletivo, é que não tem coleta, tá? Já a respeito da coleta, né? Agora nós temos uma lei, né, que privatiza, né? Ou seja, a prefeitura agora tem que contratar empresas, não é assim? Cooperativas. Exato. Então, agora o engraçado é o seguinte. Nós temos... Aqui eu trouxe alguns dados aqui. Diz assim, país desativa 601 lixões e ainda restam mais de 2.600.000 em atividade. Então, aquela transferência de lixão para aterro sanitário. Em Alagoinhas é aterro? Vocês sabem dizer? Não sei informar. Não sabem informar. Agora, uma coisa também. Parece que desde o ano passado, ou desse ano, não é mais permitido que pessoas não autorizadas entrem nesses ambientes.
Então, aquela história de que a pessoa poderia entrar nesses ambientes para retirar dali os resíduos, eles não podem mais. A senhora, não sei, vou perguntar se a senhora já teve essa situação ou se a senhora conhece alguém que coletava material diretamente de lixão. Eu te respondo falando o seguinte. Quando nós começamos a viajar para Salvador, eu consegui tirar algumas pessoas da célula e levar eles para essas reuniões, para esses encontros, para eles verem a diferença, né, de estar ali naquele lugar, naquele ambiente insalubre, totalmente insalubre, e estar trabalhando fechado em cooperativas. Eu consegui levar uma quantidade razoável de catadores que dizia que não saía porque ali era melhor, porque não sei o quê. Consegui levar eles para cidades grandes e eles vê que era melhor estar organizado. Eu tive muita pessoa que saiu mesmo da célula e veio trabalhar com a cooperativa. É um dado triste, né? As cenas, elas não são boas de ver, né? Ninguém vai para um lixão se tiver a oportunidade de fazer outra coisa. Verdade. Não é? Quando a gente começou logo, que eu tinha uma quantidade de pessoas que era de lá de dentro da célula, logo lá no início, em 2001, ainda se tirou. Não vou ser hipócrita de dizer que eu não tive catador que era de lá e teve dificuldade de sair de lá, mas nós tínhamos que ter um entendimento que a gente ia ter que trazer aos poucos. E isso a gente conseguiu fazer. Eles continuou pegando lá, trazia para a cooperativa, que ainda não tinha uma legalização, né? Mas a gente aos poucos foi tirando e tirou. A gente veio todo mundo para a rua. Ninguém mais quis voltar. Quando viu o trabalho, né, a organização de tacar fora, então aí não voltaram mais. E até hoje tem muitos que não voltou mais. Catam na rua, mas não catam na célula. E ainda é uma realidade. Eu tenho um dado aqui sobre a Bahia, que na Bahia existem apenas 47 municípios com aterros sanitários. A Bahia tem 420, né, por aí, assim, 19, eu acho, municípios. E apenas 47 têm aterros sanitários. Então, ainda é um problema. E quanto à coleta seletiva, tem um dado também aqui que é assim, o Brasil tem uma coleta seletiva presente em mais de 70% dos municípios, mas apenas 4% do que é coletado é reciclado. O que vocês coletam aqui em Alagoinhas? Qual é o destino desse material? Fábricas e indústria. Tá, já tem uma destinação correta. Uma destinação correta. É o mesmo parceiro ou muda? Depende. Hoje está com os parceiros fixos, né? Mas de vez em quando a gente muda. Por quê? A gente precisa de documentação dessas empresas. Elas têm que estar totalmente legalizadas. Eu, Rosa, vou deixar que Tice fale um pouco sobre isso, porque ela é a nossa coordenadora logística. Além de ser a nossa motorista, totalmente habilitada, apesar de ser catadora, viu, gente? Ela não gosta que eu fale muito assim, não, mas é minha motorista. Eu tenho orgulho como mãe de dizer que consegui, né, sozinha não, com Jesus, ver uma menina desse tamanho, né, que voltou ao interesse de se formar, que é capacitada, que é uma motorista, uma caminhoneira de primeira. E recebo muito elogio dessa menina na rua, viu? No dia que eu recebi o card para divulgar, né, o episódio de hoje, aí eu passei por aqui, eu estava chegando, semana passada, estava chegando para gravar, e aí eu vi o carro passando, e aí quando eu vi a pessoa dirigindo, aí eu pensei logo, isso é a mesma pessoa do card, isso é a mesma pessoa que é a motorista. Hein, Ticiane? E aí, é difícil, Ticiane, essa destinação dos resíduos? É um pouco, porque assim, tipo, a gente participa hoje de um projeto de logística reversa. E aí a gente precisa que as empresas estejam legalizadas também. Porque a gente tem que trabalhar com o CINI, que é um manifesto de carga que a gente tem. E essa semana a gente trocou esses dias de comprador em questão disso. Porque a gente é cobrado. Tem empresa que só doa pra gente se a empresa que a gente for passar o material, vender o material, tiver toda a documentação que eles precisam.
da empresa, CNPJ, alvará, licença, tiver o cadastro no CNI, tudo isso. Então, tem alguns compradores que não têm essa documentação, então é difícil trocar, mas por agora mesmo a gente trocou de comprador, mas a gente tenta firmar com um só comprador, porque fica até melhor pra gente. E quando a gente também troca é quando tem um aumento de material, e se ele não quiser aumentar o valor do material como tiver no mercado, e a gente acaba trocando por isso, porque a gente não vai ficar preso, sendo que a gente viu que tem uma melhora pra gente, e ele não quer melhorar, entendeu? Então são nesses casos que a gente troca de comprador. Entendi. Eu queria, a gente vai para outro intervalo, mas antes de irmos para o intervalo, quero que vocês, eu vou perguntar duas coisas, mas a primeira é assim, queria que tanto Ticiane quanto Dona Rosa, me dissessem uma passagem muito importante na vida de vocês, que vocês nunca vão esquecer, nessa questão da formação da cooperativa, ou na própria formação mesmo, na formação enquanto catadora, cooperar. Qual é a experiência, a passagem de vida marcante que vocês têm? Dona Rosa vai respirar. Ticiane, pode começar. Eu acho que o marcante que fica, para mim, Ticiane, no histórico da cooperativa da Coral, é a gente poder cuidar do futuro, cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa cidade, porque eu estou cuidando em algo que é para meus filhos no futuro. Então fica marcante o trabalho por isso aí, meu trabalho na cooperativa, é entender que o que eu estou fazendo não é para mim hoje só, é para o futuro dos meus filhos, do meu neto, da geração nova que está vindo. Então a minha marca que eu digo é essa aqui, poder cuidar do meio ambiente, cuidar Todo dia que você sai, você se sente realizada, né? É isso. Tá. E Dona Rosa, era o que, Dona Rosa? Eu tenho algo que, dentre tantas coisas, eu tenho algo que eu tenho para mim, dentro de mim, que é quando eu olho para o meu passado. Quem era Rosa? Qual a história de Rosa? Né? Tudo que eu passei de ruim, né? De fome com as minhas filhas, entendeu? E hoje eu tenho condição de proporcionar, não só para mim, mas para o meu próximo. Uhum. Quando eu olho tantos jovens que eu tenho dentro daquela cooperativa e que não estão na rua, estão ali empurrando um carrinho e tirando o seu sustento de maneira digna, entendeu? Ou seja, aquilo que meu pai, da maneira torpe dele, coitado, me ensinou, eu fui capacitada com, né, quem podia me capacitar e me ensinar, e hoje eu posso passar isso para o meu próximo. Eu estou ensinando a eles a importância de ser digno, de ser honesto, e de tirar o seu sustento de uma maneira honesta, onde ele não tenha vergonha. Entendeu? Então, isso me marcou muito, e dentre outras situações foi quando nós recebemos um salário. Isso foi uma coisa que marcou. Quando a cooperativa de Alagoinhas foi contratada pelo município, na época era um valor, né, para hoje irrisório, mas serviu de exemplo. A gente foi para o encontro do movimento e lá eu dei essa notícia. Então a gente foi exemplo. Alagoinhas foi a primeira cooperativa a ser contratada pelo município. Na época, R$10.010, mas foi importante essa contratação para a gente. E isso serviu de exemplo. Hoje, muitas cidades é contratada, né, pelas prefeituras, e nós fomos exemplo disso. Dona Rosa, a senhora falou sobre jovens na cooperativa. Talvez não seja o perfil que eu estava pensando que tem na cooperativa. Qual é o perfil dos catadores de Alagoinhas? Quem está na rua coletando material? É mais homem, é mais mulher, é jovem? Como é que é o perfil? Jovens, homens e mulheres. Aí sai em dupla, o carrinho. Mas fora da Coral, porque tem gente não cooperada, vocês têm conhecimento de alguém que está na rua coletando e não faz parte da Coral? Muita gente. Muita, que eu gostaria de abraçar tudo, mas não tenho como. E como é o perfil dessas pessoas? Já de idade, tem muita gente de idade, tem muito jovem também. Você vê no período da noite mesmo, assim, dia da tarde, no centro da cidade, tem muito gente. Tem uma senhora mesmo que ela coleta, eu vou tentar mandar pra vocês uma foto dela. Eu fico assim admirada porque pela idade, ela deve ter mais de seus 60 anos.
E ela coleta sozinha, ela sempre coleta pelo Petrolar. Se eu não me engano, 2 de julho, né, mãe? Aquela senhora? Não, ela é do Miguel Velho. Miguel Velho, aí ela coleta, então. Então é meio a meio, mulher e homem? É, nessa faixa, É? assim. Com a gente não. Não, É não. mais mulher. Na cooperativa é mais É mulher. mais Mais Tem mulher. mais. Tem quantos homens? Rapaz, tem contando- uns 11 homens. Mais É. ou menos. Então, Se tiver. então tem realmente. A tem mulher, mais a mulher mulheres. comanda na cooperativa. Por que esse pessoal que não está na cooperativa, eles não estão porque eles não são seduzidos pela cooperativa, eles acham que eles se rendem mais individualmente? Qual é a história? Tem esse pensamento, porque, pelo menos na Coral, a gente tem muita despesa. Como, não sei se ela falou agora no telefone, a gente pagou esses dias um documento de 4 mil e poucos reais. Né? Então tem muita despesa, a gente tem que correr, certo? E quando você está avulso no individual, você não paga nada. Tudo que você fizer vem pro seu bolso. Entendi. A cooperativa é uma organização, precisa Isso. lidar com impostos, É. né, com essas coisas. Todas as certidões são pagas, licença ambiental, alvará de funcionamento, a gente tem toda a documentação. Tá bom. Fora Bom, isso que você já viu ela comentando, né? Dessa lista aí, com compradores, que tudo envolve documentação. tá bom. Nós vamos para o nosso último intervalo para vermos a agenda cultural do Território 18. Atenção, minha gente, vocês, casas de eventos, artistas, enfim, produtores, divulga o seu evento com a gente, tá? Manda o material de divulgação com pelo menos 15 dias de antecedência, que a gente divulga aqui no nosso intervalo. Então a gente vai para esse intervalo da Agenda Cultural Território 18 e voltamos já já. De volta com o Colé de Merma, agora falando aqui com Dona Rosa e Ticiane, da Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas. Como é que vocês dividem o trabalho dentro da cooperativa? A parte que eu gosto. A parte que eu gosto de falar. Por quê? Como vocês já ouviram de Ticiane, somos nós que fazemos tudo. Então, a gente coleta. Quando chega no galpão, fazemos a triagem. Levamos para um outro galpão, onde é feito os fardos, a estocagem e a venda. Ah, mas como é que você se paga? A gente tem uma folha de ponto e um programa no computador. Tudo isso que a gente aprendeu lá atrás, viu, gente? Lá no início de tudo. Aprendemos tudo isso. E aí, a hora que você chega para começar a trabalhar, a hora que você para o almoço, a hora que você volta do almoço e a hora que você sai para ir para casa. Sendo que em cooperativa, como a gente não tem patrão, de vez em quando vem uma emergência e aí a gente está fazendo essa emergência. A gente chama alguns cooperados mais próximos, a gente vai buscar esse material onde ele estiver. Como é que a gente se paga? Uma vez que você jogou uma folha no computador, a tesoureira vai lá e lança essa folha, o computador já vê receita e despesa, o que é que saiu de despesa e o que sobrou. O que sobrou é rateado entre todos os associados por igual. Se a hora de 2, de 3, de 4, de 1, de centavos, né? É dividido dessa maneira, entendeu? Por isso que é nós mesmos que nos pagamos. Eu gostaria de falar aqui, né? Quem são as pessoas que eu convidei para minha chapa, que sou eu, Rosa, presidente. Eclideia é minha tesoureira. Sueli é minha vice. E Stephanie é minha secretária. E Ticiane é nosso braço direito de todas nós lá dentro, né? Dona Rosa, só um momentinho. Então, peraí. Existe, então, um corpo diretivo, Com não é? certeza. E todos os catadores. Mas assim, presidente, aí tem umas funções aí, né? É Isso. vice-presidente, Vice-presidente, tesoureira, tesoureiro. secretária. Você, Ticiane, Só eu Auxiliar auxilio as meninas. auxiliar todas. administrativo. Todo mundo. Tá. Agora, então tá. Esse corpo diretivo aqui, com 5, 6 pessoas no máximo, não parece, né? Sim. 5 pessoas.
Esse corpo diretivo, ele faz coisas que os outros catadores não fazem? Não faço. Tipo, a responsabilidade mental. Trabalhar com a mente. A questão dos documentos. E correr atrás para que tudo dê certo. Ir atrás de parceria nova. Mas esse corpo diretivo, ele atua como patrão dos outros? Não pode. Não pode. Essa é algo que eu brigo. E Jesus, assim, tipo, cooperativismo, eu bato sempre nisso. Eu sempre digo, cooperativa não pode ser patrão, não pode. Nós somos catadores. Nós somos iguais, nós trabalhamos em prol do mesmo objetivo. O fato de eu, Rosa, ser presidente não me torna melhor do que quem está empurrando o carrinho, não. Sabe por quê? Porque eu comecei empurrando o carrinho e hoje eu não faço porque eu não posso mais. A saúde não mais permite, mas eu fico assim, ó, naquela ansiedade. A senhora acha, a senhora também pode responder, que há um vício assim de eu estou acostumado a ter patrão e não estou acostumado a tomar decisões, ou seja, nunca participei de nada para decidir coisas relacionadas à empresa, por exemplo. Então vocês acham que tem esse vício das pessoas acharem que é mais fácil ser trabalhador e não se envolver nas decisões? Acontece sim, acontece muito. Muita gente às vezes fica esperando que a diretoria dê uma ordem para saber que vai fazer aquilo, mas acho que já é o costume de ter sido mandado, ser mandado, e espera que mande fazer aquilo ali. Então acontece muito isso. E só respondendo um pouquinho do que a Rosa respondeu, na questão da diretoria. Como todo mundo é sócio, todo mundo, quando a gente entra na cooperativa, a gente sabe como é a cooperativa, tudo que é feito na cooperativa, até os documentos, a gente tem reunião para decidir como é que vai ser feito nosso estatuto, nosso regimento interno, porque a gente tem que ter uma diretoria, uma organização, senão vira uma bagunça, entendeu? Então, assim, a diretoria é mais nesse sentido de ter que estar na rua, ter que estar em reuniões, em empresas, atrás de parcerias novas, entendeu? Essa responsabilidade com o comprador, de deixar a cooperativa organizada, porque a gente é cooperativa, mas se torna uma empresa, porque a gente tem que ter toda aquela legalização, todo documento, tudo isso. Então, se todo mundo for para a rua, aí não tem quem organize, mas a diretoria, quando não tem algo para fazer, está lá fora separando, tirando material também. Eu, como toda diretoria, estou na coleta no caminhão, fazendo coleta, e é todo mundo junto e misturado. Porém, a diretoria é para poder dar aquela direção como a cooperativa tem que andar. Eu vou ler aqui uns dados aqui, depois eu quero que vocês me digam se confere com a realidade de vocês. Sobre cooperativismo, a gente está falando de algo que pode ser estranho para muita gente, né? Como a gente está falando, a nossa educação, a nossa economia, ela não ensina as pessoas a participar, né? Então elas ensinam a concorrer um contra o outro, o individualismo. É verdade. Ensina a obedecer, né? Só obedecer como funcionário, né? Mas para a gente ter uma ideia, o cooperativismo, ele no Brasil é bem forte, né? Nós temos 4.880 cooperativas, quase 5.000 cooperativas, que dá quase 20 milhões de pessoas cooperadas. 20 milhões de pessoas cooperadas. Essas 20 milhões, 40% são mulheres. Então, mulheres aí, né, com uma presença bastante forte. Na Bahia existe 300 mil cooperativas. 300 mil não, desculpe, 3 mil cooperativas. No Brasil todo, além de quase 20 milhões cooperados, esses cooperados ainda empregam gente. Ou seja, não é cooperado, mas é um empregado da cooperativa. Então o cooperativismo, além dos cooperados, ainda tem mais 500 mil de empregados. Entre os empregados é meio a meio, homem e mulher. Tá? As mulheres ocupam 17% desses cargos que a senhora falou, ou seja, de conselhos, né, diretivos, de direções. 60% das cooperativas estão no mercado há mais de 20 anos. E aqui uma coisa interessante, porque está mostrando uma vida útil maior do que as empresas tradicionais. Muita pequena empresa, ela abre e fecha com 3, 4 anos, né? E as cooperativas, elas mostram que tem uma vida maior. Nós temos, dessas cooperativas, 500 delas vendem para fora do Brasil e elas aumentaram o rendimento, tá? Esse ano, nós tivemos um faturamento de 60% a mais nas cooperativas no Brasil. De todas as quase 5.000 cooperativas,
1.850, portanto, quase 39% das cooperativas são de catadores. Eu achei que era bem menos, gente. Eu juro para vocês. Quando eu vi isso aqui, eu disse, não é possível que exista tanta gente assim. São 1.850 catadores. Mais de 15 mil cooperados, uma média de 37 pessoas por cooperativa. O Nordeste tem 103. 54% são mulheres, certo? Das pessoas envolvidas nas cooperativas de catadores. E aqui uma coisa, 1 milhão de toneladas coletadas em um ano. 1 milhão de toneladas. Projeta-se, né? Faturou 159 milhões ano passado, mas teve um economista que disse que esse faturamento pode chegar a 800 milhões. Gente, agora vamos lá, o faturamento por cooperativa. Diz assim, a média, 424 mil por ano. A média, certo? No Nordeste, dá aqui 289 mil por ano. Agora, o cooperado no Nordeste, nos catadores, ele tem um rendimento mensal menor do que no Sudeste. No Sudeste, a média é de 1.250, já no Nordeste, para o cooperado, a média é de 970. Aí vocês já me falaram assim, não, teve momentos que não dá um salário e tal. Qual é a média de rendimento para um cooperado da Coral? De material. Sim, assim, o rendimento Quanto ele recebe? que ele recebe por mês, assim, que ele vai tirar por mês, numa média. Nossa média de uns 700 a 800 reais por mês. 700 a 800. Não chega a ser um salário mínimo. Não. O que vocês acham, assim, lógico que não está bom, né? Não está bom. Mas, assim, o que vocês acham que melhoraria esse faturamento do cooperado? Bem, hoje, falando de hoje, a gente, apesar de estar com pouca, a gente acha que é pouca, a gente está com poucos associados, eu acho, assim. Hoje a gente está bem, porque independente do que a gente tira, a gente recebe o salário da prefeitura. Ah, tem um apoio, né? Da prefeitura, e é Entendi. muito bom isso. Entendi. Né? Então, como a gente disse, daqui a um tempo está sendo quando a gente já está providenciando a documentação e nós vamos ser contratadas direta pela prefeitura. Pela prefeitura. Entendeu? Então, isso para a gente da Coral, eu digo que está bem, porque antes a gente não tinha. Né? E hoje a gente tem esse garantido, com certeza vai cair na conta. Uhum. Aí, hoje... Esse auxílio, como se fosse uma renda básica, né? É. Esse auxílio da prefeitura é no valor de quanto? Salário mínimo. Um salário mínimo. para cada associado. Pra cada- E mais INSS pago. Certo. E aí, então, ele tem essa renda básica e em cima disso que ele consegue... Vem coletar. coleta do material ainda. Eu tenho uma pergunta aqui. A Cássio de Pojuca, mandou uma pergunta que diz assim: numa cooperativa, todos têm o mesmo rendimento ou alguém recebe mais do que outro? Então, Eu respondo essa porque um recebe mais do que outro, porque a gente recebe por horas trabalhadas. E como a gente não é patrão, a gente não pode obrigar o associado a estar na hora certa, a parar na hora certa. Geralmente, o associado, ele atrasa hora, minuto, meia hora. Ele faz o horário dele. Isso, aí quando chega no final do mês, ele pode ter trabalhado os 30 dias, não, o mês todo. Mas no final do mês ele não fez nem 100 horas trabalhadas. E aí, para quem fez 160, o valor da hora é igual, porém, um vai receber mais do que o outro, porque trabalhou mais do que o outro. Isso dentro da cooperativa. A gente não pode obrigar realmente o cooperado a... Mas, na direção, se chegar a começar a prejudicar nossos parceiros, a gente pode estar dando uma eliminação. Tá. Falando sobre os cooperados, né, que entram, toda vez que entra um cooperado, vai que ele não entende, né, assim. Então, e como é que é a formação? Vocês me falaram, a Dona viajou o país, foi para várias cidades através, né, da Associação Nacional e tal. Mas para os novos que entram, a cada vez que uma pessoa entra na cooperativa, como é essa formação dele? Todo o processo de ensinar como é que funciona, o que é cooperativa, quais são os objetivos, que andamos em prol de um só objetivo. Entendeu? Que é fazer a coleta seletiva no município de Alagoinhas e suas micro-regiões. Entendeu? Onde chamar, não tiver, a gente vai estar indo lá fazer esse trabalho.
né? Do mesmo jeito que foi difícil para mim aprender, é difícil para quem chega novo. Mas hoje, com mais facilidade de entendimento, porque a coisa já está andando. A gente já tem todo o equipamento para essa balança, elevador, EPI, carrinho de coleta. Hoje você, né, empilhadeira. Hoje a empresa está formada. É diferente de outrora, quando a gente não tinha nome, só tinha o grupo. Sim. Nosso primeiro caminhão ainda veio no nome da prefeitura, porque a gente não tinha ainda o CNPJ. A Coral tá só em Alagoinhas, né, gente? A Coral tá só em Alagoinhas. Aqui em Alagoinhas, como é que é a cobertura de vocês, assim? Ou os próprios catadores é quem decide para onde vai? Não, existe uma organização. Como é que é, Tiziane? Cristiane, A gente, hoje segunda, aí tem a equipe que vai para Lagoinhas Velha. Hoje é dia de condomínio, segunda é do condomínio. Então hoje na segunda é mais para condomínio, mas tem um roteiro. Lá no Petrolar hoje é Urbes 1 e 2 e Petrolar no meio. Aí as meninas que vai para Lagoinhas Velha, já saiu para Lagoinhas Velha. Inclusive o condomínio aqui hoje foi segunda, já fez. Aí vem Linha Verde, vem o do Ainocop. Aí já tem um roteiro de onde a gente vai no dia da semana. Vocês sabem quantos bairros de Alagoinhas? Vocês... A gente hoje faz Ainocop, 2 de julho, Alagoinhas Velha, Petrolar, Silvio Jardim. 5. Parque da Jaqueira. Parque da Jaqueira. E o centro, Esse. né? E o centro, o centro. Mas a gente faz vários bairros na cidade, por assim, tipo, o fixo é esse. Mas moradores ligam. Tem coleta. Aqui, a rua tá, o endereço, vocês podem buscar, a gente vai lá e coleta. Então vocês recebem chamados da população. Recebemos. Se uma pessoa tiver material para vocês, quiser destinar para Coral, como é que elas entram em contato? Ela liga pelo WhatsApp, no Instagram, e aí entra Como em é que é o contato. WhatsApp de vocês? É o 75998045660. Ok. Então, querendo, gente, tem material. Se vocês tiverem... Vocês podem, se vocês tiverem, gente, material que pode ser destinado, né, para reciclagem, para reuso e reciclagem, são coisas diferentes, né? Reuso e reciclagem, por favor, contactar a Coral. Agora eu vou entrar aqui numa questão um pouquinho, né, delicada, que é assim... Nós tivemos, se a gente pensar, os últimos 20 anos, desde quando a Coral foi fundada, a Coral passou por 3 governos federais, né? Um governo federal só, porque é um projeto só, né, de um partido só, e no município eu acho que por 3 também, por 3 gestões talvez aí. Nesse período dos 20 anos, teve como vocês medem a questão da participação do governo, da atenção? Municipal. Tanto vocês podem falar assim, municipal, estadual ou federal. Quando é que foi melhor, quando é que foi pior e por que é que ficou ruim ou por que é que foi bom? Olha, no início de 2001 foi muito bom apoio, porque se o município não apoiasse, hoje não existiria a Coral. Porque o BNDES, todos os bancos apoiadores dos catadores, vai para os seus municípios, nos primeiros projetos, ver como é que está as cooperativas, como é que está funcionando, e se tem o apoio do gestor municipal. E em 2001 realmente a gente teve o apoio desse prefeito, e por isso hoje a Coral existe. O segundo prefeito que assumiu, a gente já tinha a nossa cooperativa toda legalizada. E aí foi quando houve um incêndio lá na loja Barreto, e aí um vereador, não estou citando o nome porque questão, né, para não visualizar, não sei se pode, se não pode, então é melhor não citar, mas aí ele correu em cima desse gestor municipal, e aí nós fizemos esse primeiro contrato de R$10.010. Aí ficamos com ele até 2013. Existem leis ou órgãos específicos para dar atenção para as cooperativas de catadores? Gente, Desconhece? desconheço, mas tivemos, né, no segundo gestor essa situação do R$10.010 e nesse agora melhorou, porque a contratação não foi direta com a cooperativa Coral, foi com a outra empresa, mas a gente começou a ter um salário, né? Então, o primeiro salário começou com R$1.045, foi? Era R$1.045 e agora já é o salário atual de R$1.212. Então, assim, melhorou, tem um apoio da SEMAS, temos, assim, onde a gente buscar, tiver uma necessidade, a gente corre atrás, o que é que está precisando a cooperativa, hoje a gente faz isso, assim, bem tranquilo, entendeu? E
Todos têm os seus prós e seus contras. Eu não tenho que dizer que só acertou. Sim. E nem também vou dizer que só errou. errou. Não, o apoio foi de sim e de não, dependendo da situação. E não, na minha opinião, assim, tipo, no federal, tipo, o governo, questão de projeto para as cooperativas, pelo menos aqui em Alagoinhas, teve muita dificuldade, não teve mais projeto. Não teve mais projeto. E quando tinha um Não projeto teve mais projeto de quando pra cá? do governo... Do atual atual governo do presidente, Uhum. que eu digo, é federal lá. Ficou ruim pra vocês? Horrível. Os projetos que tinha, a gente não tinha capacidade de participar pela dificuldade do que era. Tinha que ter uma quantidade de população no município. Várias coisas que eles pediam que a gente não tinha Já como participar. impedimento, vai Já criando impedi. impedimentos. E no governo Anterior. a gente tinha, as cooperativas tinham encontro anual de catadores de materiais recicláveis da Bahia inteira, do mundo inteiro tinha, onde participava o pessoal da FUNASA, Banco do Brasil. Aí o governo federal ajudava a organizar. E aí eles que organizavam todo o evento, que arcava com todo o transporte. Tipo, eles junto com o Movimento Nacional dos Catadores, o movimento dizia o que tinha que ser feito, quantas pessoas era que ia participar, e eles davam a verba para poder bancar todo o evento. E a gente passava 3, 4 dias na cidade participando, onde ali tinha pessoas que tinham condições de fazer os projetos e viu qual era a demanda da cooperativa do que a gente tinha, que vem com equipamento, que é prensa, que é empilhadeira, que é elevador, tudo que a gente precisa para manter uma cooperativa. Então, na parte de projetos, nesse governo atual, Negação. Negação. Ah. Vocês conhecem outras cooperativas aqui da região de Alagoinhas? Sim. Sim. Tem poucas, tem muitas, como é que... Aí tem bastante, tem Ambup tem cooperativa, Catu tem cooperativa que a gente conhece, Feira, Salvador. A maioria aqui da nossa região, aqui, eu acho que a maioria deve ser agrícola, né? Assim, Não, de catadores. De catadores? Tem. É? Tem. Em outras cidades aqui, Tem, Catu, sim. Iambu, tem? Tem. Ah, E faz mesmo da parte da mesma rede, Iambu, Cata Bahia. Ah, E nós levamos em Ambupe para ir para o encontro em Brasília. Ah, A que Cocai, ótimo. nós pegamos a Cocai uma época e cedemos uma vaga que era da Coral. A gente pegou e colocou a Cocai para que eles também se organizassem, entendeu? Para eles aprender, para eles ver que tinha pessoas grandes realmente que estavam ali dispostas a estar ajudando a gente como catador. Porque se você vê, hoje a Coral não tem nenhum técnico. sim. Há muito tempo é só os catadores. Entendi. Porque quando tem um projeto, vem um técnico, um apoio técnico, entendeu? Então, muito tempo a Coral ficou sem isso. Pagamos ainda alguns assistentes sociais, alguns técnicos, mas quando o negócio ficou ruim, não podemos pagar mais ninguém. Agora que a gente tem um menino, através de Amor para o Futuro, né? Esse bonguinho que a gente tem aí, que está plotado, que de uma vez por mês ou duas, se a gente precisar, vem um técnico do projeto para estar nos auxiliando aqui em Alagoinhas, a Cooperativa Coral. Tá, então agora a gente vai para as últimas perguntas, tá, gente? O tempo, né, é curto, tem tanta coisa para falar, mas vamos lá, vamos aqui para as últimas perguntas. Vou começar aqui meu bloco, né, de últimas perguntas perguntando o seguinte: quais são as dificuldades? Agora, eu quero que vocês respondam de duas ordens. Uma ordem é a dificuldade interna da própria cooperativa e outra é a dificuldade com relação a essas pessoas que ainda não entram. Porque eu imagino que muita gente entra e também sai da cooperativa em pouco tempo, né? Então, assim, qual é a dificuldade logística de operar a cooperativa e essa dificuldade de segurar o cooperado? Responde. Quer responder? Um pouquinho, depois eu falo um pouquinho. A dificuldade da cooperativa hoje como o Dona Rosa acabou de falar, em questão de a gente ter uma pessoa que seja formado em administração, em contabilidade, em tudo isso, entendeu? Porque a gente faz, como a gente aprendeu, mas formado, nesse aí não tem ninguém na cooperativa formado. Então a gente faz tudo do nosso jeito. Entendi. E às vezes algumas coisas dão errado, porque sabe que quem é formado por um catador, não que a gente seja menor do que aquela função, mas eles entendem como tem que ser feito. E tudo isso, nós temos uma dificuldade na cooperativa. Patriciane, nós temos cursos de universidades, de faculdades aqui em Alagoinhas, tanto de administração quanto, né, de contabilidade. Vocês já pensaram, já teve esse tipo de parceria, tipo assim, estudantes universitários estagiarem ou fazer curso de extensão, enfim, alguma forma
de vocês terem esse A intercâmbio? gente teve estágio, sempre tem que dividir meio ambiente. O pessoal faz. E tivemos uma, que era a menina, chamada Juliana. Ela fazia curso aqui nessa faculdade. Gente, Santo Antônio. desculpe, vocês estão falando de uma ex-aluna minha. Juliana, eu sei. Eu sei que ela estava pesquisando lá com vocês, que ela estava com vocês. Ela foi para um curso. Inclusive, um dia eu a levei lá. Aí ela acabou. Sendo nossa sócia. Ela era tesoureira da Coral, Juliana era. Ela acabou se associando. Foi para fazer um estágio. Do estágio gostou. Eu sei, E eu aí acompanhei. continuou. E continuou lá trabalhando com a gente. Bom, vamos mudar então. Juliana era uma ex-aluna, tá, gente? Juliana era uma aluna de administração da Faculdade de Santo Antônio. Então, aqui vai nosso abraço, nossos sentimentos para a família dela. E aí a gente vai mudar aqui para o apresentador também não desaguar aqui. Então, só para a gente encerrar, a dificuldade a respeito do cooperado. Né? Assim, qual é a dificuldade que tem de conseguir cooperado e de manter o cooperado? É naquela situação. Hoje em dia já fica mais difícil sair o cooperado, porque ele tem um salário todo mês certinho. Aí com essa contratação do município que a gente participa, a gente já sabe que toda data naquele dia a gente tem um salário. Quando a gente, antes, que não tinha, a gente ainda ia correr atrás, não sabia quanto ia dar no mês. Porque a gente no cooperativo não sabe qual é o valor do seu dinheiro. A gente só sabe depois que a gente vende, paga as despesas, e o que sobra que a gente sabe que é o nosso. Então, às vezes, a gente tem filho, e às vezes não dá, paga aluguel, e não dá, e acaba saindo, vai procurar melhores, mas sai numa boa, a dificuldade é essa. Mas, ultimamente, graças a Deus, estamos sempre essa saída do pessoal. Tem muita gente querendo entrar, mas a gente ainda está no aguardo, né? Esperando para ser chamado. Então, a dificuldade é essa, de não saber o valor que vai ter no final do mês. Por isso que o associado acaba tendo aquela entrada e saída de associado. Como você não pode prender a pessoa tem o livre-arbítrio de sair e se inscrever de novo e voltar de novo. Como tem muita gente que sai, se inscreve e volta de novo. Agora, eu quero que vocês avaliem a atividade de vocês. Tanto de catadores, no geral, mas também da Coral. Como é que vocês avaliam o impacto dos catadores e da Coral aqui em Alagoinhas? Na vida das pessoas, na vida da cidade, enfim. Gente, eu acho que tá bom, sabe por quê? Porque assim, quando você faz um trabalho e que você vê o reconhecimento através dos moradores, você vê os moradores em si, ir lá levar seu resíduo e dizer que o nosso trabalho tá bom, que gosta da nossa organização, a educação, como o catador aborda o morador, como recebe, entendeu? Que é cheiroso. Independente. As questões disso. Eu digo, pelo amor de Deus. Não deu, então não vai sair naquele dia. Se você não vai, a parada tem que estar impecável, tem que estar cheiroso, o cabelo tem que estar arrumadinho, tem que estar. Né? Tem que ter uma visão, porque a gente gerou o CNPJ. Sim. Tem toda uma questão de esperança, né? Não só de valorização própria, eu estou trabalhando, eu estou conseguindo, mas também de esperança. Agora eu tenho um trabalho, eu tenho pelo menos a renda básica, né? Agora está garantida, graças a Deus. E melhor que eu vou conseguir chamar outros cooperados, pessoas que estão lá fora esperando a oportunidade, quando a gente finalizar esse contrato com a prefeitura direto em nosso nome, né, que vai poder agregar mais algumas pessoas com a gente, né? Eu acho que o reconhecimento está andando e está andando bem legal. Tem dificuldade, sim. Não estou dizendo aqui que a cooperativa, não. Eu já disse muito, meu Deus, se eu soubesse que para se legalizar ia dar tanto trabalho, eu não teria legalizado, ficaria no informal, mas só que é porque, olha, é muita coisa para ser feita. Muita coisa. Não é pouca coisa, não. Agora, para fechar, aqui agora a última mensagem de vocês, eu queria saber assim, o que é que falta para ser ideal? O que é que vocês têm como propostas, tanto para a Coral, como também o que é que precisa para esse universo de cooperativismo de catadores, né? O que é que falta para o cooperativismo de catadores e o que é que falta para a Coral ser perfeito? Para a Coral, eu respondo essa parte e a próxima. Um galpão próprio, uma sede própria, porque a gente habitamos em terrenos da prefeitura, né? E cada governo é um governo. Né? Nem todo governo vai nos ver da mesma situação.
A gente tá com esse, não sabe quem vai ser o próximo. Entendeu? Então, para mim, tendo um galpão próprio, pra gente não ir para um aluguel como a gente já foi, pra gente não, né, ficar na dependência de terceiro, né? Poxa, um galpão com as baias prontas, com espaço, uma sala para que os moradores adjacentes vá lá e veja realmente a nossa história e possa fazer um aprendizado com técnicas de computação. Eu tenho um cooperado que tem habilidade, assim, N coisas, entendeu? Que pode, poxa, cursos, né? Tá ali, é um sonho que eu tenho, meu galpão, com as baias todas organizadas, em ordem, né? Os equipamentos tudo em seus lugares organizados, e uma sala, com uma estante com os livros, tipo uma biblioteca, como teve uma época que os moradores ali do Petrolá vinham, pegavam livro emprestado, ou trocavam, não, eu preciso desse, eu dou esse aqui para reciclagem. Então, é algo que eu sonho um dia para a gente. E isso fica para a próxima parte. Gente, isso o que é que falta para ser ideal o universo dos catadores? É apoio público, porque nem toda cidade esse tem apoio do poder público. Porque, é que nem eu digo, Alagoinhas tem apoio hoje? Tem. Não como deveria ser, eu digo assim, porque você não vê na cidade uma campanha sobre coleta seletiva, você não vê no rádio falando, nas propagandas do município, sobre coleta seletiva, como separar o material, tudo direito. Então, no geral, no mundo inteiro, tem que ter mais apoio público, porque daí a gente pode crescer. As cooperativas, a gente tem a mão de obra, entendeu? Mas falta qualificação, equipamento, como a gente falou, para poder dar força às cooperativas. Que tem cooperativa que você vê aí que não tem a metade do que a gente tem. Bom, gente, ó, eu vou... Então, a nossa conversa foi totalmente excelente. Pena que o tempo é curto. Eu vou fazer a leitura aqui de um poema, tá? Tá um pouco ligado com o nosso tema, para fazer o encerramento para o nosso brinde final. Então, o poema de hoje, gente, é Precauções Inúteis, de Ledo Ivo, tá? Também nordestino. Bom, então vamos lá. Ele diz o seguinte: quem tapa minha boca não perde por esperar. O silêncio de agora, amanhã é voz rouca de tanto gritar. Quem tapa meus olhos não esconde de mim. Sei seu nome e seu rosto, o lugar em que estou, sua noite sem fim. Quem tapa meus ouvidos me faz escutar mais. Igualei-me às muralhas e o silêncio mais fundo guarda o rumor do mundo. Quem quer me ver sem memória erra redondamente. Lembro-me de tudo e cego, surdo e mudo até o esquecimento. E quem me quer defunto confunde verão e inverno. Morto sou insepulto, homem sou sempre vivo, povo sou eterno. Então, que seja eterna, né, a cooperativa Coral, que dê tudo certo para os catadores, né, da nossa região. E ficamos por aqui, tá, gente? Eu agradeço demais a presença de vocês. Nós vamos para o nosso último brinde. Então, aqui, colé de merma. Então, vamos falar todo mundo junto? Colé de merma! Da Santa Maria, do bairro Jardim Petrolá, brincando, dominando a rima, chegando na fita, MC Osmar. Nas ruas da vida ela é má, não brinca, ela corre aflita. Nos becos escuros do gueto, nas ruas do centro de Alagoinhas. Pros ricos a patifaria, pro pobre a falta de emprego. Que a na Baixada Santinha, os mano da Baixada, os irmãos do Barreiro. Caída com tiro no peito e o sangue derramado no chão. Uma mulher reagiu ao assalto, foi competindo lá no calçadão. Outra vez não pegaram o ladrão, mas escala da cidade é pequena. Só apenas isso não evitar que na periferia haja tanto problema. Queima o filme, estraga a cena, entra a língua do conspirador. Do pilantra, patifica, nalha, comédia, covarde, cuzão, delator. A rima vai até Salvador e o interior representa a Bahia. Vem ouvir raciocínio malandro, é o salve dos manos de Alagoinha.